Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o pós-jogo de Tombense 1, Guarani 1, né? Antes tarde do que nunca, né? Tinha alguns que já estavam até colocando meus comentários do último jogo. Aliás, muito obrigado pela sempre a adesão enorme, mas os comentários, será que o Wellington infartou e não veio? Atrasei hoje para poder postar, até para poder pensar um pouco mais, sabe, gente, para ser ponderado o suficiente para fazer algo que seja à altura da atenção de vocês, né? Que realmente não dá nenhuma vontade de a gente seguir, né? Isso que a gente vem vendo aí do Guarani é extremamente frustrante, né? Vamos falar rapidamente sobre o jogo de ontem, se é que a gente tem muita coisa para falar, das possibilidades para o restante e para aquilo que para as constatações que a gente vem tendo, né? O Guarani começou ontem com um time muito parecido com o esquema que o Daniel Paulista fazia. Isso, fico ainda me perguntando se é essa a proposta que a diretoria tinha, quando eles decidiram corretamente, na minha opinião, de mandar embora o Daniel Paulista. Era isso que eles estavam procurando? Manter a mesma coisa? Mudar apenas a atitude dos jogadores, talvez? Não mudou. Eu não acho. O Guarani não tem jogado com mais qualidade do que vinha jogando com o Daniel. Nós tivemos duas partidas sobre a coordenação do Benhur, né? Eu diria para vocês que são duas partidas muito parecidas com o que a gente vinha vendo antes. Nós disputamos também as duas últimas partidas contra a Pinguela e contra a Tombense, que são dois times que vão disputar na segunda parte da tabela também, como nós. Portanto, é muito preocupante, porque nós tivemos 2 empates, fizemos 1 gol nos últimos 2 jogos, na mesma sequência de tudo que a gente viu até agora, e contra times muito fracos, muito frágeis. Portanto, nós somos mais ou menos no mesmo nível. E os números não mostram nada diferente. A escalação, o Benhur optou por substituir aqueles caras que estavam pendurados, por 6 por meia dúzia. A gente continua não vendo e não sabendo o que está acontecendo com o tal do Castan. Não sei o que aconteceu. Treinando ainda? Não sei dizer. É uma incógnita para mim. 2 volantes, ou seja, fez um 4-3-3, mantendo o 4-3-3. O Lucão continua no banco, o Júlio César continua jogando e o Ronald continua entrando. Portanto, nada mudou. As convicções são as mesmas. Ontem a diferente foi a entrada do Vitinho, mas o futebol dele não foi tão diferente assim. Nós tivemos então o Guarani com a escalação de Kozlinski, Lucas Ramon, Ronaldo Alves Derlan, Matheus Pereira, Madison e Silas, Giovanni Augusto, Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César. Esse foi o time que entrou, né? A escalação inicial do Benhur. E o Guarani marcou o gol logo a 1 minuto. Então dizendo, começou pressionando, não, marcou o gol a 1 minuto. Numa jogada aí, um escanteio lá, sobrou a bola para o Madison, no meio da área acabou fazendo o gol. Depois tomamos o gol aos 33, após um pênalti marcado com o VAR, mas que na minha opinião inquestionável. Não vou dizer que o cara quis fazer necessariamente a falta, mas no mínimo dá para dizer que o Lucas Ramon foi muito imprudente naquela jogada, né? Tanto é que não houve reclamação. Pênalti claro, pênalti batido pelo Keké, inclusive foi um dos valores aí do Campeonato Mineiro, mas nunca nem cogitamos trazer o que é, mas deixa pra lá. E tomamos um gol e não teve mais nada. Dá para dizer que o Guarani foi ligeiramente melhor ao longo do jogo em relação às chances? Sim. Dá nota para os jogadores hoje, inclusive, gente, eu estou bem repensando isso, sabe? Se vocês olharem as últimas notas que eu dei nos últimos jogos, é uma cambada, é uma lista de 5, que é tudo na meiuca. No derby foi assim.
Agora hoje também não tem nenhum grande destaque, uma grande falha, não tem, é um negócio, uma maçaroca só, entendeu? O time do Guarani é muito fraco, o elenco do Guarani é fraco, pra gente que, mesmo trocando um técnico, e nós vamos falar muito disso, eu não sei, vai ter que ser um técnico que venha mexer ou com a estratégia de jogo, mexer com os brios dos jogadores, porque é um time muito limitado. Bom, fim do jogo, 1-1, o Guarani está dentro da zona de rebaixamento após os jogos, a finalização dos jogos de ontem. Deixa eu dar alguns números para vocês verem se vocês discordam de mim. Muita gente, lembra 2, 3 rodadas atrás, muita gente dizendo que era muito cedo, muita gente queria ver até a 9ª rodada, muita gente talvez não demitiria o Daniel Alves, o Daniel Paulista. Vamos olhar. Temporada de 2022, desde o primeiro jogo do Paulista até agora, incluindo Copa do Brasil e tudo. São 22 jogos. 22 jogos. São 26 pontos nesses 22 jogos. 6 vitórias em 22 jogos. 8 empates, incluindo o de ontem, e 8 derrotas. Nós marcamos 20 gols somente e nos 22 jogos que jogamos. E tomamos 26 gols em 22 jogos. Nós temos um saldo de -6, ou seja, marcamos 6 gols a menos do que marcamos 6 gols a menos do que sofremos, né? Um aproveitamento horroroso de 39,4%. Isso é a temporada inteira. Ben-Hur, Daniel Paulista, Copa do Brasil, Paulistinha, o que você quiser. Clássicos, sem clássicos, dentro de casa, fora de tudo. No Campeonato Brasileiro, que a gente tinha grande esperança, com aquele papinho de bater o recorde, de cumprir os targets, blá 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 blá, a gente com o objetivo de subir, certo? O Guarani tem 7 jogos, 7 pontos, 1 vitória em 7 jogos, 4 empates e 2 derrotas, 4 gols pró e 8 contra, saldo de -2. Nós conseguimos fazer só 4 gols nos 7 jogos do Brasileiro. É muito preocupante, é demais de preocupante. Já trocamos de técnico, já demitimos o técnico, né? E esse time, para mim, não tem a mínima chance de subir. Já estamos nos distanciando lá em cima e estamos dentro da zona de rebaixamento. Eu acho que ainda nós temos chance de não cair, mas vai ter que melhorar um pouco também. Um pouco não, bastante. Qual a situação hoje? Ainda sem técnico, sem anunciar um técnico novo, já há 2 jogos. Em termos de dias, se eu não me engano, nós já estamos há 10 dias aproximadamente sem técnico. Sem pressa, aparentemente, estamos tranquilos. Vamos para mais 2 jogos fora de casa. Contra o Vasco, jogo que nós vendemos o mando, e contra o Sampaio Corrêa, que ontem venceu o Vila Nova e nos passou na tábua de classificação. São 2 jogos difíceis, 2 jogos importantes, onde nós vamos com a moral lá embaixo, precisando fazer ponto, mas a perspectiva é de que após esses 2 jogos, a gente ainda esteja na zona de rebaixamento, se não na lanterna. E nós vamos ter completado 9 jogos. Aí os 9 jogos que o pessoal queria. Então já dá para ter um gostinho daquilo onde nós vamos estar após 9 jogos, na minha opinião. Pode ganhar contra o Vasco? Pode, claro que pode. Pode ganhar contra o Vasco e Sampaio Corrêa? Também pode. Muito improvável. Muito improvável. Essa é a grande verdade com esse futebol, que não dá para... Porque os números são muito consistentes. O que não é consistente é a qualidade do nosso futebol. Mas os números são muito consistentes para fazer uma análise e dizer, esse time
na temporada e no Brasileiro tem números para disputar, para não cair. Simples assim. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E a participação dos nossos, o pessoal ouvinte, putz, foi absurda nesse pré-jogo. Eu coloquei lá no pré-jogo e falou, gente, por favor, deem ideias, sugestões de nomes para o técnico do Guarani, já que a nossa diretoria, se é que tem nomes, pelo menos não estão com pressa. Cara, e foram listados 9 nomes. Ao longo de todos os comentários, 9 nomes. Nós tivemos dezenas de sugestões que a gente pode consolidar em 9 nomes. O mais votado, os mais votados, eu diria assim, mas o mais votado, o campeão, foi Felipe Conceição, né? Que é um dos caras que provavelmente não vão. Por quê? Porque ele mora perto de Campinas, está desempregado há algum tempo, e se ele realmente quisesse o Felipe Conceição, ele já estava aí. Então o Felipe Conceição não vai, apesar de ser o mais desejado pela torcida, e que a torcida achou por diversos argumentos, tem toda a argumentação aqui de todo mundo, dizendo que ele seria o mais indicado para esse momento, para a situação financeira, para conhecer o Guarani, enfim, tem várias argumentações, e o Felipe Conceição, e não é a minha sugestão, gente, posso até concordar, mas lá no final eu vou falar, a sugestão deles é Felipe Conceição, dos nossos, né, ouvintes, vamos dizer assim. Em segundo lugar, empatado, Leandro Zago e Anderson Moreira, né? O resto está distribuído ao longo. Apenas 2 pessoas votaram no Pintado, né? Ou querem, concordam com a ideia do Pintado. De fato, nós temos então Felipe Conceição, Leandro Zago e Anderson Moreira para vir para o Guarani. Desses 3 nomes, que eu acho os 3 bons nomes, né? O Anderson Moreira, a gente sabe que é um cara caro, um cara muito caro. Não é o perfil, não dá a pinta de que a diretoria do Guarani vai querer trazer esse cara. O Leandro Zago está indo bem e empregado no Botafogo de Ribeirão. Também é difícil. E o Felipe Conceição, como disse antes, se tivesse que vir, já teria vindo. Então, nenhum dos 3 aí, que a torcida, de maneira geral, prefere, parece que vão vir. Mas, além de tudo, ainda tem mais um nome que surgiu aí na disponibilidade nesse final de semana, que é o Humberto Lousa, que foi mandado embora do Atlético Goianiense, que é um nome que muita gente no Guarani gosta. Eu, por exemplo, gosto, não estou dizendo que é o preferido, meu preferido, mas eu acho que não dá para fugir muito disso. Felipe Conceição é uma solução, até porque nós vamos disputar para não cair. Essa é a grande verdade, porque nós não temos um time. E os times que tem, os caras que estão lá, parece que não estão querendo jogar. Por exemplo, a história do Castan, que essa eu não consigo engolir. Bom, é isso, gente. Então, os próximos jogos, Vasco e Sampaio Corrêa, jogos difíceis, e a tendência nossa é a gente ficar aí. Não tem muito mais para dizer. Não é falta de conteúdo, necessariamente. Pode até ser, né? Mas é falta de ânimo de falar, falta de perspectiva de falar. E aí os caras querem que essa torcida vá ao campo, ao Brinco de Ouro, para apoiar. Não querem. Não querem. Primeiro, porque nós não vamos nem jogar lá tão cedo. Segundo, porque não dá, gente. O produto é muito ruim. O produto é ruim demais. Tá bom? Infelizmente, é esse o que eu tenho para dizer para vocês. Um grande abraço para vocês. Até o próximo pré-jogo de Guarani e Vasco, apesar de que fora de Campinas. Vamos jogar em Manaus e a gente se vê lá. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.